Muito bem, amigos e amigas do canal Coruja Livre, tá? Vamos falar agora sobre um tema sério, tá? Que infelizmente afeta a população brasileira, que são as privatizações, tá? O que afeta negativamente a população brasileira. Recentemente aqui no Rio Grande do Sul, o governo Eduardo Leite, PSDB e companhia, privatizou aí uma parte da CE, a CED, pelo irrisório e ridículo valor de R$100 mil. Tá? Desculpa, é que a empresa que vai assumir a companhia assume também a bronca de uma dívida de 4 bilhões. Será verdade isso? Difícil acreditar, né? Qual é o caminho da privatização? O caminho da privatização no Brasil. Antes de mais nada, nós temos que lembrar que quem patrocina os partidos que estão no governo, certo? São empresas privadas, certo? As empresas privadas financiam o partido ou os partidos que estão no governo, seja no governo atual, seja nos governos anteriores. Na democracia liberal representativa é assim que funciona, tá? Mas por quê? Por que uma empresa privada capitalista gasta dinheiro patrocinando políticos? É porque elas vão ganhar, as empresas capitalistas ganham muito mais depois quando esses partidos assumem o aparato estatal, né? Seja no governo federal, seja numa unidade da federação como Rio Grande do Sul, seja numa prefeitura de uma grande cidade como Porto Alegre, por exemplo. As empresas que patrocinam os partidos que disputam a eleição, que depois vão assumir o aparato estatal, né, em um desses níveis aí que eu citei, certo? Seja o governo federal, seja a unidade da federação, seja uma prefeitura, uma grande cidade, elas lucram com isso, porque depois vão realizar obras, né, superfaturadas, obras faraônicas, obras superfaturadas, ou então vão conseguir explorar nichos de mercado que elas estão de olho, né, e que no momento o Estado está oferecendo, através de estatais, os serviços públicos. Então as empresas privadas querem explorar esses nichos de mercado em vários setores, educação, ou então estradas, ou então fornecendo energia elétrica, água, etc. Certo? Então, no momento, o Estado oferece alguns desses serviços, mas há empresas interessadas em explorar esses serviços, ganhar dinheiro explorando esses serviços, elas enxergam isso como nichos de mercado. Tá? Então, como é que elas vão proceder? Elas vão patrocinar políticos, partidos, tá? Que vão disputar a eleição. Com o dinheiro dessas empresas, a campanha desses partidos vai ser uma campanha pomposa, muito bem feita, iludem dessa forma a população, né, o eleitorado, conseguem vencer as eleições, né, isso quando não há fraudes, né, e aí quando eles chegam no governo, vão usar o aparato estatal, né, para beneficiar essas empresas. Primeiro vão sabotar as estatais ou os serviços públicos, tá? Vão sabotar de todas as formas possíveis, cortando verbas, né, fazendo falcatruas diversas, né? E aí, quando a estatal ou o serviço público estiver com problemas, vão mentir para a população usando a mídia privada de massa, que faz propaganda para as empresas privadas, as mesmas empresas privadas que patrocinam esses políticos canalhas, tá? Para convencer a população que é necessário privatizar, porque a estatal está dando prejuízo, ou os serviços públicos não estão funcionando bem, etc. Né? E assim a população iludida cai mais uma vez na conversa dos políticos. É aberto então uma licitação, né, já, né, preparada ali para a empresa que patrocinou o partido ou os partidos no governo vencer a licitação, e pronto, é entregue de mão beijada, a preço de banana, a estatal ou o serviço público X para a empresa que patrocinou o político ou os partidos que estão no governo, certo? No meio desse processo, é de praxe também inventar mentiras, como por exemplo, a empresa estatal X está dando prejuízo, tem um prejuízo aí de milhões ou bilhões, aí no caso da CE, por exemplo, né? Mas será possível que uma empresa que fornece energia elétrica, né, como a CE, por exemplo, né, não daria lucro? Acreditar nas conversas do governo, desses políticos canalhas, é muita ingenuidade. Quem acredita tem que ser muito tolo, certo? E esses caras trabalham para empresas privadas interessadas em explorar serviços que
que no momento o Estado está oferecendo. Então elas precisam sabotar esses serviços de alguma forma. Como é que fazem isso? Através dos políticos que elas patrocinam. Tá? Então, repetindo, a empresa privada patrocina um político ou o partido ou os partidos que vão disputar a eleição. Com o dinheiro dessa empresa fazem uma propaganda pomposa, ganham a eleição, iludindo o eleitorado, chegam no governo, sabotam a estatal ou o serviço público em questão, né, que está sendo visado pela empresa que patrocinou o político ou os partidos. E aí o que acontece? Engambelando o povo usando a mídia privada, que faz propaganda para a mesma empresa que patrocina o político, eles convencem a população, privatizam, através do processo de licitação fraudulenta e pronto. Agora quem é que vai explorar esse serviço? A empresa privada que patrocinou o político, o partido ou os partidos que estão no governo. É possível também pular a etapa da eleição, e negociar diretamente com quem já está no governo. Por baixo dos panos isso é feito e obviamente esses políticos canalhas, fantoches, essas empresas privadas ganham por fora, e é por isso que eles fazem o que fazem. Vendem parte da CE por 100 mil reais, como o Eduardo Leite, PSDB, fez aqui no Rio Grande do Sul, ou vendem a Vale do Rio Doce, por preço de banana, por 3 bilhões, uma empresa que se dizia que o valor dela era estimado em mais de 90 bilhões, e tinha instalações espalhadas pelo mundo inteiro, até nos Estados Unidos. Uma empresa brasileira, era uma estatal brasileira, Vale do Rio Doce, foi privatizada também pelo PSDB, na época governo Fernando Henrique Cardoso, que era presidente na época. Então esses sujeitos obviamente ganham muito por baixo dos panos. Outra coisa que é importante lembrarmos aqui, que é bizarro, que acontece no Brasil, e que o governo aqui no Rio Grande do Sul também pretende fazer, que é espalhar pedágios pelas estradas do Rio Grande do Sul, que é um processo de privatização, também cede a exploração dessas estradas, dessas rodovias, para empresas privadas que vão lucrar com pedágio. Mas o que acontece? O indivíduo, eu, você, aí, paga, nós aqui pagamos imposto altíssimo sobre o combustível, a gasolina que no Rio Grande do Sul é uma das mais caras do Brasil, e também essa é uma outra história, a questão do valor dos combustíveis no Brasil, que é uma palhaçada muito grande, também posso falar sobre isso num outro vídeo. Além disso tem o IPVA, o imposto do automóvel, que é caríssimo, certo? E para onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Não arruma as estradas esburacadas, nós corremos risco aí de acidente, muita gente morre nessas estradas, mas aí o que o governo faz? Privatiza a estrada, cede para uma empresa privada explorar aquela estrada, e aí, além de pagarmos o combustível caríssimo, a gasolina caríssima, e mais o imposto do carro caríssimo também, ainda vamos pagar o pedágio. Então somos explorados 3 vezes. E tem gente que ainda acha bonito, porque cai na propaganda da mídia, que está aí apenas defendendo os interesses dessas empresas que patrocinaram esses políticos imbecis e canalhas, sabotadores que estão no governo. É uma coisa para vocês pensarem, tá? Quando alguém vem com essa conversa de privatização, já fiquem com o pé atrás, certo? Eles fazem o possível para sabotar as estatais e serviços públicos que teoricamente deveriam ser do povo. É claro que também alguém poderia dizer assim, tá, mas do que importa? Como é que a gente usufrui desse serviço quando eles não funcionam? Por exemplo, os Correios, ou a própria CE, ou as estradas, esses buracados e tudo mais. Ora, não funcionam porque os políticos sabotam esses serviços. Nós temos que cobrar os políticos, certo? Mas infelizmente esses políticos vencem as eleições com o voto da população. Então, quer dizer, a população legitima esses canalhas nas urnas, porque é iludida pela propaganda. Então, uma coisa que nós temos que nos preocupar no Brasil é incitar o pensamento crítico, para ver se talvez alguma coisa mude. Mas infelizmente, vamos ser realistas. No jogo da democracia liberal representativa, quem manda é a classe burguesa, a classe que tem o dinheiro, é a classe capitalista, eles patrocinam os políticos, eles controlam o jogo. E enquanto a classe trabalhadora não se organizar, não se mobilizar contra isso, vai continuar assim o mesmo circo, a mesma palhaçada no nosso país. Forte abraço a todos, tá? E não às privatizações.